Hola a todos y bienvenidos una vez más a Charlas con Juan. Yo soy Juan Bernal, el CEO de Golden Security Services. Bienvenidos una vez más a este espacio informal de intercambio de ideas donde hablamos con los líderes más influyentes de este mundo de la seguridad física de materiales radioactivos para que nos compartan sus experiencias y sus ideas durante sus carreras y que nos ayuden a avanzar en este gran reto que tenemos todos por delante. Hoy les tengo un invitado muy especial para hablar de los retos de la implementación de una norma de seguridad física. Esos grandes retos cuando los gobiernos implementan estas normas y cómo es ese proceso de generación de la norma, de implementación, de despliegue de la norma y de adopción de la norma por parte de los usuarios, todos los retos que eso implica. Y para eso les tengo un invitado, como les dije, muy especial. Él es el jefe de la División de Seguridad Física y Normalización de la Dirección de Radioprotección y Seguridad Nuclear y coordinador para Brasil del Grupo de Trabajo de Mercosur de combate contra el tráfico ilícito de materiales nucleares y radioactivos. Él es Joselio Monteiro. Bienvenido a Charlas con Juan, Joselio. Buenas noches Juan, buenas noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esa experiencia, no solamente mi experiencia, pero la experiencia de Brasil. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por el inicio, cuando empezó hablando, esa es una charla con uno de los líderes que influenció. Muchas gracias. Bueno, así es. Casi no puedo pronunciar tu título porque es tan largo. Siempre empezamos esta charla, Joselio, hablándole a nuestra audiencia un poquito de quién eres tú, hablando un poco de de dónde vienes, dónde naciste, qué son las cosas que te gustan. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Joselio? Sí, bueno, yo soy aquí de Río de Janeiro, de Brasil, ingeniero por formación, hizo universidad aquí en el estado de Río de Janeiro y me gradué en engenharia mecánica. Okay. Después hizo posgrado en engenharia de calidad, todos aquí en Río de Janeiro. Vivo aquí, nunca viví en otra parte, siempre en Río. Y trabajo en la comisión en el sector nuclear brasileño desde los años 80. Entonces, acho que yo soy totalmente ambientado, né? Yo toda mi vida profesional ha sido en la área nuclear. Ha sido mi primer trabajo, mi primeiro trabajo y desde lá y trabajé ya en varias áreas. Entonces, estou totalmente involucrado com o setor nuclear brasileiro e o setor mundial, internacional da área nuclear. Não? E vivo aqui em Rio, cerca da praia, perto de... Vivia em Copacabana, agora cambiei, vivo um pouquinho mais. Vivia como que a 500 metros da praia, agora vivo como que a 1 quilômetro da praia. Bueno, Volvi um pouquinho para trás, sim, muito cerca. Acho que o que me gusta mucho viver cerca del mar, me gusta mucho la natación, nadar, hago natación en mar abierto, eso es fantástico. Esa es una de tus pasiones, una de tus dos pasiones que conozco son los autos deportivos sí, y la natación a mar abierto. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, déjame, los autos deportivos hablo después, pero no los tengo, los alquilo. No soy como Cristiano Ronaldo, que los tiene en la garaje. Sí. Mira, entonces, sí, la natación en mar abierto es una pasión que tengo, porque hace algunos años atrás, 22 años atrás, tuve un accidente, tive un problema en la espalda y tive que hacer una cirugía. Sí. Entonces, después, el médico me ha recomendado, el doctor me ha recomendado hacer natación y empecé a nadar con regularidad, con frecuencia.
E depois cambiei para o mar, que é muito mais agradável, muito mais Es más bonito. difícil, ¿no? Es más difícil. Sí, é mais difícil, sim, é mais difícil. Pero depois, natação é um deporte curioso, porque quando empiezas a nadar, todo o corpo se duele, todo, a musculatura, todo. Claro. Pero se insistes um pouquito, no momento seguinte, assim, os primeiros 5 minutos são terríveis. Pero de los 5 minutos para adelante, para mim, por exemplo, nadar meia hora, 1 hora, 2 horas, já não sinto mais nada. É como se fosse uma anestesia, alguma coisa assim. Bueno, pero es que Natação, con 40 años todo se puede, ¿no? não, a mim gostaria muito de ter os 40, gostaria muito. Já passei um pouquinho. Una cosa que es bien interesante que vi en el currículum tuyo es que en noviembre del 2018 te dieron la medalla de amigo de la Marina en Sim, reconocimiento al esfuerzo que hiciste por el licenciamiento de sim, las instalaciones del programa nuclear de la Armada de Brasil. sim. Cuéntanos de eso un poco, ¿qué es eso? ¿Qué era la medalla? ¿Por qué? Isso é uma medalha que eles dão para os que trabalham, estão junto à Marina em seus esforços, né, em desenvolvimento do programa nuclear brasileiro. A Marina brasileira é uma da, talvez, a mais desenvolvedora de todas as companhias atualmente. A Marina faz grande esforço há muitos anos no setor nuclear brasileiro. Nosotros trabajamos junto haciendo el licenciamiento tanto de la base de la Marina, tanto de los laboratorios, de las instalaciones nucleares y radiactivas de la Marina, ¿no? Entonces, en 2018 me invitaron a recibir esta medalla, como no solamente a mí, pero a algunos otros compañeros de la comisión, por el esfuerzo que estamos haciendo para ajudar en el licenciamiento de las instalaciones de la Marina, de la Armada Brasileña. Okay. Entonces, muy interesante. Bueno, entremos un poquito en el tema, Yoselio. Hay una pregunta que siempre le hago a los sí, invitados, que es, y tú que has estado en seguridad física tanto tiempo, ¿tú crees que la amenaza de las cuales estamos protegiendo la seguridad física, las fuentes radiactivas, crees que esta amenaza es una amenaza real? ¿Es una amenaza que puede afectar a nuestra región? sí, creíble, sí, posible, sí, con certeza, absolutamente con certeza. Essa é uma cultura que ha cambiado e que hoje, por la experiência que tenho, houve paradigma muito forte, não, em todo o mundo, que ha sido el ataque, el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York en 2011, sí. En 2001, 11 de septiembre. Aquí en Brasil, essa quebra de paradigma se empezó logo depois. Começamos também nós a pensar que as ameaças estavam mais perto do que talvez nós, que somos um país de Sudamérica, de Latinoamérica, e achavam, não, nós estamos lejos disso. Não, não estamos. E hoje essa cultura ha mudado, e a ameaça é crível, é possível. Incluso em Brasil agora, nós estamos desenvolvendo, há grupo de trabalho que está trabalhando para determinar, para desenhar uma ameaça base de projeto aqui para o Brasil. Estamos trabalhando isso, sim, para uma estimativa de ameaça, uma declaração de ameaça, né? Estamos trabalhando nisso. Esse é trabalho que está em curso. Cuéntanos un poquito cómo se crea la oficina de seguridad física dentro de la QNEN. Cuéntanos un poquito de esa evolución, de cómo se establece esa oficina. Claro. Bueno, como falei, nosotros já teníamos esse tema. A área de proteção física já era tema de licenciamento de las plantas nucleares e radiativas brasileiras, pero no teníamos aún, como eu falei, a cultura de seguridade física, talvez como passamos a ter depois que uns paradigmas, incluso o de atentado às Torres Gêmeas,
han cambiado, pero já tínhamos como licenciamento. Depois de 2001, o governo brasileiro firmou uma série de acordos internacionais, né, de proteção a materiais nucleares, e todos esses acordos tinham requisitos, critérios mais restritivos, né, mais pesados em termos de segurança física com materiais nucleares e também radioativos. Então, o governo brasileiro, em uma ação de resposta e de inserção ao setor mundial internacional, decidiu criar em la Comissão Nacional de Energia Nuclear Brasileira uma área específica, porque antes de 2004, quando ha sido criado o setor de segurança física na Comissão, a segurança física era licenciada por las áreas segundo o tipo de instalação. Por exemplo, havia uma pessoa que trabalhava, por exemplo, com reatores de potência. Havia uma pessoa que cuidava da parte de segurança física. Havia uma pessoa, por exemplo, na área de instalações do ciclo de combustível. Havia uma pessoa, por exemplo, que tratava alguma coisa na área de instalações médicas industriais, instalações radiativas. Então, você falou, não vamos ter a coisa tão compartilhada, vamos juntar um grupo, fazer uma área, uma divisão, onde essas pessoas possam trabalhar para todos e, de certa forma, harmonizar os conceitos que nós estamos trazendo para o Brasil quanto à segurança nuclear. Então, em 2004, ha sido criado em el organigrama da comissão uma área específica de segurança física, e eu comecei a trabalhar com eles logo depois. Em ano de 2005, me invitaram porque esse grupo de pessoas para trabalhar com proteção física ha sido criado dentro da área de salvaguardas. Sim. Então, a área de salvaguardas, que era uma coordenação, chamava-se Coordenação de Salvaguardas, passou a se chamar Coordenação de Salvaguardas e Proteção Física. Ok. Uhum. Então, e as pessoas de salvaguardia, em termos de licenciamento, do processo de licenciamento, desde que os operadores pedem a primeira licença de local, autorização para construção e tudo, eles de salvaguarda não tinham uma boa visão do processo. Então, mira, disseram na época, necessitamos de um profissional aqui que conheça muito bem o licenciamento, o processo de licenciamento de instalações, não só nucleares, como também radioativas e de material radioativo. E me invitaram para ser parte do grupo, porque eu havia trabalhado em licenciamento da planta de Angra 1 e Angra 2, na parte de engenharia mecânica, na parte de garantia de qualidade. Então, eu comecei a organizar, a fazer procedimentos escritos, e a fazer os planos, os programas de inspeção. Começamos a trabalhar mais focados na área de segurança física, e mais ou menos em início do ano de 2005. Hay muchos operadores o usuarios en el mundo, y nosotros los vemos con frecuencia, que ven las regulaciones o las normas de seguridad física, las ven como un reto o las ven como un problema con el que tienen que cumplir. Nosotros en GSS, yo personalmente veo las regulaciones o las normas de seguridad física como un regalo increíble que los gobiernos le entregan a los operadores y a los usuarios para ayudarlos a operar dentro de un marco que les permite proteger no solamente a ellos mismos, proteger a sus empleados, proteger a su ciudad, proteger a su país y operar dentro de un entorno seguro. ¿Cómo empezó dentro de esta oficina? ¿Cómo empieza la evolución para llegar a esta nueva norma que está hoy? ¿Cómo es esa evolución para empezar a trabajar en esa norma? Sí, eso, yo tengo la misma visión que vos, né? La regulação, desculpa por mim portunhol, algumas vezes não hace assim tão tranquilo, algumas vezes a boca tiene a hablar a palavra em português, tenho que mudar em meio de caminho. Si tienes problema, yo hablo en portugués, no hablo también como tú. No.
Entonces, nosotros ya teníamos una normativa específica de protección física. Sí, Era una normativa muy prescriptiva, muy pesada, muy fuerte, porque era una normativa que nosotros la aplicamos aquí cuando compramos la central nuclear de Angra 1. ok. Essa normativa nos ha sido dado como parte do projeto de la compra, né, junto com toda a documentação da central, e era muito pesada porque era muito mais dirigida, muito mais direcionada a uma planta nuclear. Claro. Nós temos aqui algumas mudanças, algum câmbio, pero aún se quedou uma norma muito forte. Então, quando começamos a trabalhar em 2004, essa ha sido a primeira visão que nós, em la ocasião, né, planeamos. Temos que cambiar a norma, porque é muito prescritiva. Pero, o que vamos fazer? Temos que acompanhar o movimento mundial. Então, começamos a nos integrar em todos os movimentos que são coordenados por o Organismo Internacional de Energia Atômica em Viena, que estava em aquele momento também escrevendo, elaborando toda uma série de guias de segurança física. Sí. Mira, o Código de Conduta, sí, né, para 2004, a revisão do ENFICIC. Então, mira, temos que, antes de revisar aqui a nossa normativa, vamos mirar o que os outros países, né, vamos nos inserir ao setor internacional e ver para que hagamos o que todos caminhamos na mesma direção. Não adianta proteger o material aqui e não proteger ao lado, o país ao lado. Temos que todos caminhar, temos que garantir uma segurança global. Correcto. Esse é o objetivo. Então, nós agregamos a todos, participamos de várias comissões no organismo. Então, decidimos esperar que as 3 guias de recomendações da agência, que são a de material nuclear, a de material radioativo e de material fora de controle regulatório, se quedassem listas. Isso se passou mais ou menos por volta de 2011, 2012, por aí, início de 2013. E aí, então, começamos em Brasil a ser a revisão. Mas o que passou em Brasil? Nós tínhamos uma normativa que se aplicava a instalações nucleares, instalações radioativas, instalações de pesquisas, de investigação, transporte de material nuclear e radioativo. Era uma nova, muito larga, muito completa, sim, e muito prescritiva, muito rigorosa. Não, decidimos que vamos seguir a tendência, vamos fazer uma norma para instalações nucleares, uma norma para instalações radiativas, uma norma para transporte. Esta sim, estamos fazendo agora, passando por esse processo em Brasil, uma norma para segurança física de transporte de material nuclear e outros materiais radiativos, uma para os dois, e uma quarta norma para segurança cibernética da informação computadora. Então, uma norma que teníamos ha sido dividida, explitada em 4 normas. Então, conseguimos e seguimos toda a tendência mundial, todo o que os ditames que o organismo ha publicado nos últimos 15 anos sobre isso, o Brasil absorveu, trabalhamos aqui, verificamos o que era possível ou não possível aplicar em Brasil, tá? Lo adaptamos e temos pelo menos as 2 normas listas e publicadas aqui em Brasil, uma de proteção física para material e instalações nucleares, outra de proteção física para materiais radiativos, para fontes e materiais radiativos. La que se está haciendo ahorita es la de transporte. ¿Estás haciendo la de transporte? Estamos haciendo la de transporte, já está como que em la metade del camino. E de la parte de cybersecurity, estamos começando. Temos um grupo de trabalho que está fazendo um draft, uma minuta, né, para começarmos, então, invitar as pessoas e começarmos a discuti-la.
Tá? E, mais ou menos seguimos a tendência mundial. Não descobrimos a rueda de novo. Hicimos lo que todos están haciendo. Ese es el objetivo. Okay. Y entonces, en el momento en que se publican estas dos normas que tienes ahora, se dividen y se abre la norma en la seguridad física para materiales radiactivos. ¿Esto fue hace más o menos un año? 2 años quase. Hace 2 año, años. foi em novembro de 2019. Exacto, um ano e meio, 1 año y 6 meses. Hace un año y medio se emitió la norma. ¿Cómo se están adecuando las instalaciones brasileras a esta nueva norma? Sí, eso es una experiencia nueva, no solamente para las instalaciones, para los operadores, pero también para nosotros, Claro. los reguladores. Entonces, estamos en aquella fase de inicio de noviado, estamos trocando informaciones, porque mira, la norma tiene que ser atendida, no hay como no atenderla. Pero yo tengo una orientación que es siempre tentar explicar para los usuarios, para los operadores, la mejor manera, o que es más posible, de comprensión de los requisitos. Claro. ¿tá? Entonces, hay muchas dudas. Pero, perdón, antes de seguir, la norma sí contemplaba un periodo de acomodamiento, un periodo inicial, ¿cierto? Sí. La norma tiene, como los documentos de la agencia hacen la recomendación, la norma tiene niveles de seguridad física, según la caracterización de las fuentes. Entonces, tiene niveles A, B y C. Para nivel A, las que son tal vez más atractivas para los adversarios, las personas que tienen la idea de hacer acciones malintencionadas, ese plazo ha sido de 1 año. Ok. Las de nivel B y C, no, de nivel B 1 año también, ahora no me recuerdo, tengo que olhar aquí. Hay una tablita. Sí. Hay Pero una es un tablita. año que tienen la instalación para poder adecuarse a la norma. Sí, es 1 año. Para nivel B, 3 años, y para nivel C, 3 años. Okay. Entonces, estamos trabajando, las compañías están mandando su documentación, estamos evaluando, muchas veces los llamamos en la comisión, sentamos en la tabla, y discutimos, conversamos, damos alguna dirección, porque es inicial, estamos viviendo, como hablé, una quebra de paradigma, una mudanza de cultura. Y la mudanza de cultura no es simple, no es una situación sencilla, muchas veces es complicada. Hoy mismo, en el site de la CNEM, yo respondí como que 3 preguntas de operadores sobre comprensión de los requisitos, los criterios de la norma, ¿no? Sobre, por ejemplo, fuerzas de apoyo externa, quién sería, la otra era sobre la parte de responsabilidad. Aquí en Brasil, nosotros no criamos una nueva figura para los operadores radiactivos, como por ejemplo, oficiales de protección física. Nosotros agregamos las responsabilidades de los oficiales de protección radiológica, ¿tá? La responsabilidad por la protección física de las fuentes, sí, de las fuentes y del material radiactivo que tiene la instalación, no de lo resto. Esa es una pregunta que viene siempre. Ellos preguntan, mira, yo voy a ser responsable por los edificios, por las mesas, las computadoras. No, eso no es su responsabilidad. Esa es una parte de patrimonio de la compañía. Claro, pero hay un reto grandísimo para estos oficiales de protección radiológica para capacitarse, para adoptar esas capacidades y adoptar esas responsabilidades que tienen ahora nuevas, ¿no? Sí, ahora, junto con todo ese trabajo de hacer la norma y empezar a aplicarla, estamos haciendo dentro de la CNEM también una parte, trabajando en la parte de certificación
claro. de esses oficiais de proteção radiológica. Buenísimo. Incluímos no programa de certificação desse personal, né, a parte de proteção física, né? E muitas vezes estamos trazendo treinamentos, né, internacionais para Brasil para capacitar esses operadores em proteção física. O sea Então, que abrimos... el oficial de protección radiológica tiene que certificarse con la CNEN en la, Sí, en la parte de seguridad física. Según las práticas. Então, há uma certificação específica, por exemplo, para oficiais de proteção radiológica para instalações industriais de radiação gama. Sí. Há certificado específico para, por exemplo, outra radiografia industrial. Então, estamos agregando a parte de segurança física, tá, em esses currículos, né, em los programas de treinamento de esses oficiais para as provas, para sua certificação. Esse é um trabalho que está ocorrendo junto. Y aparte, ¿cuáles son las principales dudas o preguntas que tienen los usuarios en este proceso que has recibido? Sí, son muchas y diversas. La norma es una norma que tiene como que 7 capítulos y 37 artículos, si me recuerdo bien. Sí. No es una cosa como hay un cambio de cultura, no es una cosa simples. La normativa generalmente no es una cosa sencilla. La normativa generalmente tiene uma orientação, ela não diz como, pero diz, né? Não diz o que fazer, não como fazer. Claro. Então, as dúvidas são muito, e as principais dúvidas, uma é esta que eu já falei, mira, eu serei responsável pela segurança física de toda a instalação. Essa é a mais frequente. Claro. No, ese es solamente de la fuente. Eso es porque la norma es menos prescriptiva, porque como es menos prescriptiva, crea más dudas sobre el cómo. Sí. Da directrices, orientaciones. La otra pregunta que es muy frecuente es la parte de las fuerzas de apoyo externo en el caso de una contingencia, en caso de un evento de seguridad física. ¿A quién voy a llamar? A la defensa civil, a la policía, a los bomberos, quien llamo. Entonces, eso es un pensamiento, como hablé, un cambio de cultura que está se formando. Então, tem que, muitas vezes, llamo por teléfono, llamamos la operadora, la companhia, lá que nem sentamos, explicamos, mostramos exemplos internacionais, como é hecho em outros países. Tá? Isso é muito frequente, muito frequente. Aquí tenemos una pregunta de nuestra audiencia que dice, ¿qué tan fácil o difícil es que los tenedores de fuentes se adhieran a la norma y cómo se controla que se adhieran o no? No, nosotros tenemos un programa, bueno, vamos por partes. O que es difícil, sí, o que tan fácil o difícil de las fuentes. Mira, acho que las compañías que trabalham, né, na área nuclear, em setor radiológico brasileiro, já estão habituadas com o processo de licenciamento. Claro. Como falei antes, a parte de proteção física já fazia parte do licenciamento das plantas, das instalações. Então, agora, o que cambiou? Cambiou que agora temos mais requisitos. Ha mudado a cultura, como falou, a ameaça é creível, é possível, não existe mais o pensamento, isso não se passa mais aqui, isso claro. Se passa ali, lá ou acolá. Não, esse pensamento aqui. Então, são dúvidas normais de um tema talvez novo, não tão novo, ou novo para alguns. Então, é um tema que temos que sempre adequar e replicar. Brasil, graças a Deus, não é um país que tem um nível de ameaça muito grande, mas a ameaça é creível e é possível. Né? Claro. E como se controla se adere ou não? De duas maneiras. Primeiro que todo o movimento de fontes em Brasil é controlado, desde que ela compra, ela usa, a companhia tem que ter uma permissão para comprar, tudo isso.
é hecho um programa de licenciamento da operadora, que vai trabalhar com a fonte. E toda a documentação é evaluada segundo as normativas aplicáveis da LACNIM. Nós, em LACNIM, temos hoje 59 normativas no total. Sim. Então, regulamos todo o processo. Não? E na parte de segurança física, hacemos o que chamamos de avaliação de segurança. As companhias têm que mandar o documento, estão mandando agora os planos de proteção física. Nós evaluamos e dizemos está ok ou não está ok, tem que cambiar, isso não está atendendo ao requisito, ao artículo ou ao inciso, seja lá o que for. E depois, quando esta parte documental já ha sido evaluada, começamos um programa de inspeções. Esse programa vai junto com os prazos de las licencias que são dadas. Okay. Dependendo dos tipos de instalação, temos licenças que são dadas por 4 anos, 3 anos, 2 anos. E, então, hacemos um programa de inspeções para essas instalações que é muito similar a esses prazos que são fornecidas, que são suministradas as licenças. E acompanhamos, então, vamos ao local ou pedimos para que a operadora nos mande um informe dizendo como está a situação de isso, o que está haciendo, o que tem. É assim que controlamos tudo. Y me imagino que aparte de las inspecciones, también en los momentos, desde luego, de renovación de licencia, de cambios de documentación, también hay una verificación completa. Sí. Aí há vários tipos de inspeções. Então, há essas que são específicas quando chega a época, a data, a fecha de renovação da licença. Pero as licenças vão desde o início do processo, as inspeções, vão desde o início do processo de licenciamento. Quando a operadora mostra para que nem o desejo de comprar, de adquirir uma fonte e trabalhar em uma certa prática, né, com esta fonte radioativa, desde o início, a que nem, dependendo da prática, acompanha o processo, aonde vai se construir a instalação, o que há no entorno, como os operadores vão garantizar a segurança tecnológica, safety e a segurança física, e acompanhamos todo o processo até que a licença seja concedida, seja dada. E depois disso, essa licença tem validade de 2 anos, hacemos inspeções periódicas, hacemos inspeções reativas, por exemplo, se detectamos algum problema, alguma coisa, vamos lá para verificar, ou recebemos a informação, e hacemos as inspeções, que são as inspeções de renovação de licença, quando a licença está para terminar, está para se acabar, e será renovada ou será cancelada. ¿Cuál es una de esas, digamos que desde tu punto de vista, cuál es la principal diferencia de esta nueva norma con la anterior? Esta norma é muito mais completa. Essa norma, a anterior para a área radioativa, como ha sido uma norma que ha sido adequada 50 anos atrás, a norma de proteção física que teníamos na comissão ha sido escrita, ha sido hecha em los anos, final de los anos 90, início de los anos 80, a primeira. E como era uma norma, um regulamento que havia sido adaptado, sacado da área nuclear para a área radioativa, ela não se enquadrava bem. A maior parte dos requisitos, dos critérios, nós não aplicávamos na área radioativa, porque eram muito pesados. Então, você tinha vários gaps, várias lacks, né? Várias partes não eram cobertas. E agora, com esta norma nova, todo o processo de segurança física da instalação e do material que está dentro da instalação é coberto. Desde que a companhia empiece a trabalhar, até o descomissionamento da companhia e colocação da fonte fora de uso em um lugar seguro, né? Como resíduo, desejo, seja lá o que for. Acompanhamos todo o processo. Essa norma é completa. E talvez uma coisa importante, agora temos estabelecido em la norma o que podemos fazer
em termos então, está me faltando a palavra, não é multar, não é, está me faltando a palavra em espanhol. Sí, no es lo que les puedes, sanción, essa palavra em espanhol, sanciones. Sí. Quais são as sanções que temos? Então, isso é claro em la norma. La outra não tinha essa parte. Agora temos para cada tipo, né, de não atendimento ou de não aderência aos critérios, temos um tipo de sanção. Podemos cancelar a licença, suspender a licença, né? Claro. não renovar a licença, podemos dar uma advertência, podemos Claro. por escrito. Existem essas ferramentas, estão agora todas em la norma. ¿Y tú crees que los operadores, los usuarios, hablando un poquito de la cultura, sí, a nivel de los operadores sí están adoptando la amenaza como un tema real? Sí están, es decir, y está haciendo algo la CNEN también para trabajar ese tema de cultura? Sí, hay un requisito específico en la norma que habla, né, dessa parte de ameaça. Há um requisito específico que diz que para desenhar seu sistema de proteção física, as instalações têm que estabelecer uma ameaça, porque como em el país aún não temos uma ameaça base de desenho, base de projeto de DBT, em inglês, né, DBT, ou uma estimativa de ameaça, ou uma declaração de ameaça por el Estado brasileiro. Então, eles especificam para que tipo de ameaças estão preparados, ou estão preparando, desenhando seus sistemas de proteção física. E como eu falei, por la parte do governo, há um grupo de trabalho em la comissão, que eu hago parte, estamos juntos com as pessoas do Gabinete de Seguridade Institucional de la capital de Brasil, de Brasília, que trabalham na presidência da República, e junto com os companheiros da Agência Brasileira de Inteligência e de Informações. Estamos trabalhando juntos para, então, desenhar, projetar um DBT para o Brasil, talvez junto, primeiro para a parte nuclear e depois, talvez, para a área radiativa. Estamos trabalhando em parte. Isso para aumentar esta conciencia de los tenedores de las fuentes. Isso é um grupo de trabalho para DBT. O que hacemos para aumentar a consciência? Hacemos, primeiramente, temos um programa de visitas técnicas. Okay. Vamos às companhias, ou agora hacemos por videoconferência às companhias que trabalham com fontes radioativas, e hacemos um grupo de pequenas apresentações explicando por que é necessário proteger sua fonte radioativa ou os materiais radioativos que tem, quais são as ameaças, né? O que vivemos hoje em Brasil, qual é o cenário nacional brasileiro, o que vivemos na região, o que está passando no mundo. Mostramos essas coisas para eles, e o que é um sistema de proteção física, né? Quais são as funções de segurança física. Então, isso não é uma inspeção do organismo regulador, apenas uma visita, é uma conversa com eles, mostrando e conscientizando para que possam ler, incluso a normativa com mais tranquilidade, que não é nada de tão assim, e que é uma cultura que está cambiando, é uma questão que temos que facear, que temos que verificar. Então, isso ha dado muitos resultados. ¿Cómo ha sido el efecto de la pandemia en esta adopción por parte de las compañías? Me imagino que les ha creado retos adicionales en la adopción, y la CNEN está teniendo en cuenta este proceso. Sí, essas visitas técnicas foram totalmente, e as inspeções também foram totalmente impactadas. Claro. Isso de todo o setor radiológico e nuclear brasileiro agora, porque as companhias também, as companhias têm suas restrições, porque não há tranquilidade para que receba pessoas de fora de seu meio em las companhias agora.
Então, o que estamos fazendo é por videoconferência. E, em termos regulatórios, estamos muitas vezes determinando que a companhia nos mande relatos, informes de Claro. como estão nascendo as coisas, para tudo, para safety e para security. Como estão protegendo as fontes, não sei o quê. Estamos sempre em contato, muito juntos. Toda a informação que vem de las companhias que têm licença para operar em la área radiativa brasileira, todo o contato, a comunicação é feita por um programa, por la computadora, não há papeles mais. Todo é por um sistema chamado on-base, que os operadores, os requerientes da licença, entram com as informações e recebem informações de nós sobre como acompanhamos todo o processo. Então, isso tudo é feito por computadora. Pero hacíamos a visita personalmente, claro. Sí, que lo face-to-face é sempre mais tranquilo. Isso ha sido muito impactado agora com a pandemia, sem sombra de dúvida. En resumen, ¿tú crees que el reto más grande para las instalaciones, para la adopción de la norma, es el tema, es entender la norma? ¿Ese es uno de los retos más grandes? ¿O cuál crees que es el reto más grande? ¿Si hay un reto económico? ¿Es un reto cuál es el reto más grande de esa adopción? No. La adecuación para una nueva norma siempre hay un desafío económico, pero no pienso que ese sea el más grande. El más grande es ese cambio de cultura, que para sorte de nosotros ya está se pasando aquí en Brasil, tá? Es muy hace algunos años atrás, como cuando íbamos a las compañías, era común, las personas, yo legaba, o los compañeros legaban, los da compañía venían con los programas de protección radiológica, y yo tenía que hablar, no, mira, nosotros somos un organismo regulador aquí ahora diferente. Nosotros no estamos preocupados con la parte radiológica, no estamos preocupados con las personas de la reposición. Nosotros, hay otras personas en el organismo que se preocupan con eso. Ellos es que siempre ven aquí. Nosotros ahora estamos preocupados cómo ustedes están protegiendo las fuentes. Es un cambio de visión, es un cambio de foco. Isso, com certeza, é o reto mais difícil que temos, é esse campo. Pero está mudando. Eu tenho vivenciado algumas mudanças muito significativas. Agora as pessoas já conhecem alguma coisa do tema. Teniendo en cuenta esa cantidad de instalaciones que hay en Brasil y los recursos obviamente limitados de la que ven, ¿tú consideras, ¿cuándo crees que esta norma ya se estará implementada por la mayoría de las instalaciones del país? ¿Cuándo crees que ya va a estar? Bueno, con certeza, como yo hablé en el inicio, eso es una experiencia nueva para ellos y para nosotros también. Entonces, hay plazos. La normativa estabelece plazos, 1 año, 2 años, 3 años. Claro. Pero, acredito que esta primera rodada, esses primeiros anos de aplicação da norma, temos que ser um pouco mais flexíveis para atendimento de prazos. Temos um programa que damos uma prioridade agora a las instalações que têm fontes categorizadas 1 e 2, porque essas são as mais atrativas. Claro. Então, dentro do número de instalações que temos, o total hoje me parece que instalações ativas em Brasil temos alguma coisa perto de 3.400 instalações radiativas, pero categoria 1 e 2 são alguma coisa cerca de 500 instalações ou 500 fontes. Sim. Então, estamos dando prioridade a essas instalações que têm essa fonte. Temos um programa de trabalho para acompanhar isso, de forma que, mas não podemos ser, assim, dissemos ao pé da letra, vamos em Brasil. Há uma flexibilidade, porque a primeira rodada, a norma tem, como falamos, 1 ano e meio, é muito nova. Jocelyn, estamos llegando ya al final de nuestra charla de hoy. Increíblemente interesante este proceso y este reto tan grande.
¿qué le dirías tú a los operadores en Brasil y a los operadores en países que van a ser objeto de nuevas normas próximas? ¿Qué les podrías decir tú o qué lección les dejarías? Sí, lo que puedo decir que la experiencia que tenemos hoy que es un reto muy grande, no hay Sí, duda sobre eso, pero no es un reto imposible. Vamos ok, a hacer, estamos haciendo. Né? Tiene que planear mucho, ter um processo muito planeado, porque involucra, inclusive, no, esse processo de fazer normas de segurança física não involucra apenas a área de segurança física, no, involucra, porque a segurança física é uma área de conhecimento comum às instalações radiativas, às instalações nucleares, ao transporte de material, estamos em tudo. claro, Então, tem que ter um planeamento muito largo e muito específico e a ser por partes. Estamos fazendo, já hicimos duas, estamos fazendo mais duas normativas. E aí, aqui em Brasília, em todos os países, claro, há um processo para se criar normas. Há roading points, né, que tem que a participação, todos os passos têm que ser públicos, há períodos que têm que ser consultas públicas, não é um processo rápido. no, As duas normas que hicimos levamos cerca de, em média, 3 anos para publicar, desde que começamos a hacê-la até a publicação final, 3 anos. Pero é um processo que temos que fazer, não podemos, temos que proteger nossas fontes e nossas instalações que têm materiais radiativos. pues Joselio, gracias. Por Brasil, nada. ciertamente, Brasil es un líder en este sector en nuestra región y en No, el mundo también, y no, además un país referente para todos los no. países de la región, y tenerte aquí es un privilegio y un honor hablando sobre este tema de esta nueva norma. Gracias por tu tiempo, gracias por estar acá. O privilégio ha sido de minha parte por a oportunidade de compartilhar essa experiência. Estamos abertos sempre a perguntas, a dúvidas, o que queiram fazer aqui em Brasília, na comissão. Acho que você pode disponibilizar meu e-mail, minha direção de e-mail, para que estamos abertos sempre a qualquer dúvida. E nos colocamos sempre, estamos aprendendo, somos aprendizes. É um processo que temos muito a aprender mucho. Y muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Gracias. Y gracias a ustedes una vez más por acompañarnos en Charlas con Juan. Pueden en isotopo.org pueden recomendarnos o hacer los pedidos de con quién quieren que charle la próxima vez. Espero verlos en 15 días con otro de nuestros invitados para seguir hablando sobre este tema de seguridad física de los materiales radioactivos. Buenas tardes y hasta luego.